Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para dar uma olhadinha no céu da semana, para essa semana que vai do dia 19 até o dia 25 de setembro de 2021. Quais são os principais aspectos, quais são as principais energias, é isso que eu vou olhar aí com vocês. Gente, a gente tem uma semana que ela está bastante agitada, um pouco desafiadora e com muitos eventos acontecendo ao mesmo tempo. Primeiro, a gente já começa a semana com uma lua cheia acontecendo no signo de Peixes, então a gente tem as águas transbordando, inclusive o arcano que saiu aí representa isso, né? Nós temos aí a rainha de copas, que representa a rainha das águas. O mundo das emoções irão transbordar, já estão transbordando, nós estamos sim à flor da pele, nós estamos sim super sensíveis. Se de repente você não está sentindo nada nesse sentido emocional, provavelmente alguma questão interna talvez esteja sendo remexida, algumas lembranças, algumas coisas que a gente está falando de lua no signo de Peixes aqui, né, que a gente teve a lua cheia acontecendo aqui junto com Netuno, e lua sempre remete ao passado, à nossa história, à nossa bagagem. Então assim, algumas questões internas, algumas questões da nossa vida, algumas histórias, é muito provável que todos nós esta semana sintamos um pouco esse campo sutil, sensível, um pouco mais aflorado. Então, a gente já começa a semana com essa energia aí acontecendo, né? A energia de lua cheia. A gente tem uma semana inteira de lua cheia. Além disso, a gente tem uma mudança de energia, a gente tem uma mudança importante, que é justamente o Sol entrando no signo de Libra, ali no dia 22 de setembro, praticamente junto com uma quadratura de Mercúrio e Plutão. Mas esse Sol ele vai entrar aí no signo de Libra às 16 horas e 21 minutos horário de Brasília, e quando o Sol entra aqui, simboliza que nós chegamos no equinócio. Equinócio significa igual. Igual significa que a gente vai ter as mesmas horas de luz de dia, assim como nós teremos as mesmas horas de falta de luz à noite. Não, independente de onde você esteja no planeta, todos nós estamos tendo esse momento em que as horas de luz e as horas de sombra serão praticamente os mesmos. Agora, o equinócio simboliza também um equilíbrio. É quando a gente tem uma força que trabalha o caminho do meio. Ou seja, nós estamos em uma semana que é importante buscarmos o equilíbrio. É uma semana que é importante a gente ver os extremos. A gente vai estar muito sentimental e a gente vai estar muito racional ao mesmo tempo. Tem muita energia de terra, tem muita energia de ar e tem muita energia de água tomando conta. Porque a gente tem a água muito forte, mas por outro lado, a energia de ar e terra traz uma questão mental, prática, racional muito forte. Então nós estamos com um lado de humanas e de exatas, praticamente num cabo de guerra, vamos dizer assim, né? O que a gente precisa fazer? A gente precisa trazer isso para um equilíbrio, não ser tão emoção essa semana e também não ser tão pragmático, tão seco, tão incisivo, sabe? É importante a gente equilibrar essa semana, porque sim, essas duas energias elas podem se misturar ao longo da semana, ou seja, de repente a gente não saiba lidar com as nossas emoções e a gente faça besteira aí com o lado racional, ou talvez a gente lide muito com a energia racional e de repente aconteça alguma coisa que a gente tenha que lidar com o nosso campo emocional. E essa semana é uma semana muito importante, ela é mágica, porque nós estamos em um período muito mágico que é o equinócio, é onde a gente tem a possibilidade de trazer essas forças, essas energias para um equilíbrio, harmonizar, equilibrar, apaziguar, reconciliar aquilo que nós estamos brigando dentro da gente, as questões que estão em turbulência dentro da gente, o caos dentro da gente, a gente pode tentar encontrar esse equilíbrio. Só que eu digo para vocês, esse ano, o equinócio aí de primavera aqui para o hemisfério sul e de outono para o hemisfério norte não vai ser muito fácil. Primeiro porque nós temos aí o Sol entrando em Libra e é praticamente junto com Marte, está aí junto com Marte. Marte é um planeta que não é muito quieto, não é muito passivo, não é muito tranquilo, ele é agitado, né? Um planeta que é muito agitado e sob pressão a gente pode perceber aí de repente alguns rompantes, algumas coisas, algumas surpresas podem vir, de repente a gente se descubra
diante de uma situação extrema, de repente a gente descubra aí uma força que a gente não conhecia que tinha. E a mesma coisa acontece com Mercúrio. A gente vai ter Mercúrio conversando com Plutão essa semana, praticamente junto com essa entrada aí do Sol. E esse Mercúrio aqui, nesse momento, é uma força que a gente tem que tomar muito cuidado também. Por quê? Porque essa força aqui, ela está muito propícia a manipulação, tanto a gente manipular as pessoas ou nós sermos manipulados pelas pessoas. Talvez pessoas com essa força manipuladora talvez coloquem as suas garrinhas de fora, e quem for presa fácil acaba caindo na teia da aranha. E o mais delicado de tudo isso é que esse aspecto aqui, ele acontece de uma forma que a gente não percebe muito bem, porque o signo de Libra é um signo que ele é muito safo ao lidar com as pessoas. A energia libriana, principalmente no aspecto difícil de desafio assim, se a gente não souber usar, se a gente não tiver essa força em equilíbrio, essa força ela se torna muito dissimulada. Então ela aparenta uma coisa quando na verdade está querendo fazer outra. Só que a boa parte de tudo isso é que a gente vai ter uma Vênus fazendo oposição a Urano essa semana também, no qual está revelando aquilo que está oculto, aquilo que está por detrás das intenções das pessoas. Ou seja, nós estamos com um olhar de águia, nós estamos sentindo, estamos muito sensíveis para sentir o que as pessoas estão intencionando, para ver a maldade delas, para ver a bondade delas, para ver as boas intenções e as más intenções. Então nós estamos com todas as ferramentas dispostas para que a gente enxergue o que a gente precisa enxergar. E é a lua cheia acontecendo no signo de Peixes. Por quê? A lua cheia, o Sol iluminando essa lua no signo de Peixes junto com Netuno, porque Netuno também está cheio. Lembrando que Netuno está domiciliado no signo de Peixes, então ele expressa o melhor dele. Muitas vezes ele expressa o melhor dele do que o pior dele. Muitas pessoas colocam Netuno como um grandíssimo vilão, só que na verdade ele pode se tornar um pouquinho mais vilão em outros signos, mas não no signo dele, no signo em que ele rege, que é Peixes. Então esse planeta aqui, ele está meio que, de forma figurada, né, querendo ajudar a gente a enxergar as ilusões, aquilo que é falso, aquilo que é mentiroso, aquilo que é fantasioso. E quando o Sol faz oposição para essas energias, principalmente uma lua cheia em Peixes, é quando a gente tem a oportunidade de enxergar mesmo aquilo que está sendo fantasiado, pintado para a gente, ou aquilo que está tentando nos enganar. Se você quer enxergar alguma coisa, esse é o momento de você enxergar, tanto nas oposições quanto nas quadraturas. As quadraturas também são... A quadratura, muita gente coloca a quadratura, que são esses aspectos de 90 graus, como se fosse algo muito maléfico, quando na verdade as quadraturas colocam pressão em cima da gente, mostram pra gente situações em que a gente se encontra em uma encruzilhada e a gente precisa tomar atitude, a gente sai da zona de conforto em quadraturas e oposições e quincúncios. Então, quando nós temos esses aspectos difíceis, com Netuno, principalmente, é quando a gente tem a oportunidade de enxergar aquilo que está nos manipulando ou aquilo que nós estamos fazendo para nos auto-sabotar. Então, nós temos uma semana aí em que é muito bom para a gente enxergar o outro, porque a gente está numa energia libriana forte, então a gente tem a oportunidade de ver no outro, espelhado, aquilo que a gente precisa trabalhar ou trazer para a consciência dentro de nós. Porque quando a gente é enganado por alguém, quando a gente é manipulado por alguém, é porque a gente está permitindo essa manipulação acontecer, é porque a gente está tampando os nossos olhos para não ver aquilo que às vezes está diante dos nossos olhos e a gente fingir que não quer ver, porque... Caramba, para que eu vou sair dessa situação? Tem muita gente que se autopune, que se maltrata, que acha que precisa, que inconscientemente acha que precisa passar por dor, por sofrimento, por situações difíceis, muitas vezes por questões do passado, situações que passou, ou seja, a nossa mente, gente, é um mistério enorme. A nossa consciência e o nosso inconsciente, eles podem fazer o nosso diabo com a gente, se a gente não prestar atenção, se a gente não tiver alerta. E são nesses momentos que a gente tem a oportunidade de ver. Então, veja os reflexos que de repente você venha a sentir essa semana, a ver aí refletido nas pessoas que você convive, nas situações que podem aparecer, nos pensamentos e vontades e desejos de repente que você venha a ter. Perceba,
no outro, aquilo que te incomoda, aquilo que te revela alguma coisa, que faz virar alguma chavinha, algum gatilho seja acionado aí. Caso isso aconteça, reflita, pense e equilibre tanto razão, que é a energia de ar e terra que está muito forte, quanto emoção, que é a energia das águas também. Estão fortíssimas essa semana. Segure essa oportunidade porque tá incrível para isso, tá? Além disso, além desses aspectos, a gente começa aí a segunda-feira, a gente praticamente está ali no vídeo da lua cheia em peixes. Eu já falei desse aspecto aqui de Júpiter com Mercúrio, que ao mesmo tempo que a gente vai ter aí esse Mercúrio conversando com Plutão, a gente vai ter também Mercúrio conversando com Júpiter. Lembrando que todos esses planetas estão retrógrados. Se eles estão retrógrados, simboliza reajustes de situações, então nós estamos reajustando situações, principalmente situações que foram escritas, faladas, assinadas, acordadas, conciliadas num passado, de relação, de sociedades, de laços e alianças. Questões judiciais também podem vir à tona essa semana. Muitos acordos podem passar por revisão. Lembrando que Mercúrio ele já está super, hiper, ultra lento, porque ele está se preparando ali a 25 graus, ele vai começar a sua retrogradação no signo de Libra. Lembrando que Mercúrio ele já está andando na sua zona de sombra. Eu fiz vídeo também, vou deixar no izinho aí para vocês. Eu fiz vídeo falando sobre o trânsito de Mercúrio no signo de Libra e também da retrogradação dele. Então ele já está passando aí pela zona de sombra, que simboliza, ele já está andando pelos graus que vão ser revisados. Então esses assuntos que aconteceram aí nos últimos dias podem retornar. Mercúrio ele vai voltar retrógrado, olhando para todas essas questões para depois voltar direto, colocando os pingos nos is nestas questões. Então nós vamos ter aí um período de Mercúrio muito importante, sendo que Mercúrio ele vai conversar 3 vezes aí com Plutão, mas essas 3 vezes elas estão bem delicadas. Por quê? Porque Mercúrio ele vai retrogradar praticamente em quadratura com Plutão. Então o primeiro e o segundo contato de Mercúrio com Plutão vão ser contatos muito lentos e praticamente unidos. Ou seja, isso quer dizer que pode parecer, de forma figurada, gente, pode parecer que as coisas vão estar em câmera lenta. E por estar em câmera lenta, imagina você vendo uma pessoa tendo alguma ação diante de você, só que aquela pessoa está fazendo todos os movimentos dela em câmera lenta. Quando você percebe isso, você tem a oportunidade de ver aquilo que os seus olhos não viriam se estivesse em uma velocidade normal. Então, de repente, você pode ver um papelzinho, a mão em algum lugar, a pessoa carregando, tentando esconder alguma coisa de você, levando alguma coisa sua, de forma figurada, mais uma vez, é mais ou menos isso que a gente vai ter aí com Plutão e Mercúrio conversando. As pessoas elas vão estar mais propícias à enganação, a tentar furtar, enganar, se vingar, criar situações aí, e é justamente aí que talvez a gente consiga enxergar isso para quem tiver com olhos de enxergar, né? Quem não tiver com olhos de enxergar, aí não vai adiantar nada, só vai ver, passar e passou e acabou. Mas depois, quando Mercúrio voltar aqui e conversar com Plutão novamente, é claro, quando isso acontecer, eu vou falar para vocês, aí é quando a gente vai realmente ajustar as questões que podem vir aí, tá? Bom, outro aspecto que a gente vai ter é de Vênus aqui, eu já falei para vocês, né? Vênus no dia 23 de setembro, quinta-feira, Vênus vai fazer uma oposição a Urano às 6 horas e 40 minutos, que é essa oposição aqui. Claro que sempre que a gente tem Urano envolvido, a gente está falando sobre rompantes, rupturas. Essa energia também fala sobre libertação, quebrar correntes, soltar correntes e amarras que nos impede o voo, que nos impede a liberdade. Essa semana pode ser uma semana em que muitas dessas questões venham à tona. Mas em quais temas? Em temas relacionais, ou seja, relacionamento afetivo, amoroso, relacionamento com sócios, relacionamentos financeiros, também uma relação financeira, um acordo financeiro pode se romper aí, de repente um pacto que foi feito, um compromisso que foi assumido pode se romper aí. Agora, o que acontece caso alguma coisa se rompa, se quebre essa semana? O importante é a gente enxergar não o valor material daquilo, mas procurar entender o valor daquilo em um outro sentido, de uma outra forma.
o valor que é intangível, que é imensurável, e também perceber aquilo que está nas entrelinhas no momento do rompante ou de uma ruptura, porque são nesses momentos de conflitos que muitas coisas se revelam. As pessoas mostram as armas que elas estão usando para te atacar, ou as armas que você vai usar para atacá-las. Aqui é como se fosse uma estratégia de guerra. A gente está falando de uma energia escorpiana. E Escorpião, ele fala muito sobre estratégias, sobre agir, porque o regente de Escorpião também é Marte, né? Então é agir de uma forma muito diplomática, muito política, podemos assim dizer, e enxergar aquilo que precisa ser visto, as verdades que precisam ser vistas. E é justamente no desequilíbrio da outra parte, nos rompantes e histerias da outra parte, que a gente consegue ver as reais intenções, as armas que aquela pessoa está usando. Então que a gente use dessa estratégia não para se dar bem, mas para a gente se livrar, que é uma questão de livramento mesmo, de se livrar de repente uma situação que está aí te ancorando, que está aí te afundando, que está aí te prendendo, impedindo o seu voo realmente. E nós estamos em uma semana de lua cheia em Peixes, que facilita muitas mudanças. E também a soltura, o dissolver, o desapegar, o perdoar, o deixar ir muitas questões também, tá? Então vamos aproveitar essas forças que estão aí, porque a gente está em uma semana de revelação de situações que estão nos amarrando, só que estão nos amarrando, que estão nos prendendo de uma forma inconsciente. Nós estamos presos a uma situação, ou seja, estamos inconscientemente permitindo aquilo de acontecer e de repente aquilo vai emergir para a nossa consciência e é quando a gente vai ter a chance de trabalhar, de lutar de uma forma muito estratégica e muito pacífica, muito safa, para sair dessa situação, tá certo? Lembrando que Mercúrio conversando com Plutão vai facilitar muito a gente ver as manipulações que estão acontecendo. Mas lembrando, observe o outro, mas não esqueça de observar a si mesmo. Nós temos Sol em Marte, em Libra, mostrando que o outro está refletindo aquilo que não está resolvido dentro da gente. Então, as questões que estão dentro de nós, mal resolvidas, podem ser vistas espelhado no outro. E aí a gente tem Marte conversando com Saturno, é o último aspecto da semana, a gente tem aí no sábado, dia 25, às 18 horas e 50 minutos, nós temos Marte fazendo um trígono lindíssimo para Saturno. Esse Marte fazendo esse trígono aí para Saturno, junto com todos os outros aspectos que estarão acontecendo ainda, né? Esse aspecto aqui, ele beneficia a compreensão das questões que estão vindo para a nossa consciência. Então, talvez a gente entenda melhor, a gente compreenda melhor e a gente reveja os nossos compromissos, as nossas alianças, os nossos acordos. Então, é uma oportunidade de consertar. Saturno é um planeta de resgate, é um planeta de consertos, de reajustar também. Com ele retrógrado, nós estamos pegando acordos do passado. Por que acordos? Porque a gente está falando de um Saturno em Aquário conversando com planetas em Libra. São acordos que são públicos, que todos sabem, uma coisa que foi escancarada para todo mundo, acordos lá do futuro que ainda estão por vir, que a gente ainda precisa cumprir, a gente tem a oportunidade de revisar estes acordos, de consolidar novamente esses acordos e ir por outros caminhos, fazer novas escolhas. Então, esse tá incrível, essa energia tá incrível para essa semana, tá? A gente fecha a semana com essa energia aí, mas na segunda-feira Mercúrio começa a sua retrogradação aí, então ele vai começar também a revisar aqueles assuntos e sim, a gente pode ir por um caminho e de repente ir para outro e no fim acabar indo por um caminho do meio. Isso pode acontecer, é importante a gente estar preparado, estar resiliente para lidar com essas mudanças, com essas surpresas, com esses rompantes que podem acontecer e com essas revelações que podem surgir aí de situações não tão bonitas, não tão bacanas que a gente pode ter essa semana. É uma semana de despertar, de acordar, de ver as coisas como elas são, dentro das questões íntimas e profundas. Tem muita questão íntima e profunda que vai ser remexida
aí, tá? Bom, aí nós temos o arcano da semana. O arcano que saiu aí foi a Rainha de Copas. A Rainha de Copas, ela é simplesmente a rainha das águas, né? Esse arcano aqui é o mais poderoso das águas que nós temos. Ela está realmente no reino dela, né? Ela está ali comandando o reino dela. E o que que essa rainha ela simboliza? Essa rainha simboliza nós, ou seja, nós podemos nos tornar ela. E quem é ela? Ela é senhora das suas emoções. Ela é sensível, ela é sensata, ela é amorosa, ela é gentil, ela é empática, ela traz uma sensibilidade única. Tudo na medida certa. Então, esse arcano saiu aí pra gente mostrando, olha, você tem a possibilidade de controlar o seu universo das águas, né? Veja aí que ela está sentada no fundo do mar, dentro de um universo que é só dela, que são os sentimentos e as emoções dela, e ela está completamente introspectiva. Ela está completamente voltada para si. O mundo externo, as águas, não estão afetando aquilo que ela está olhando para dentro, sentindo dentro dela. Só que ao mesmo tempo, a Rainha de Copas, ela não é insensível ao que acontece ao outro ou com o outro, mas ela tem total consciência do que acontece dentro dela, das emoções que estão dentro dela. Ela sabe que para ela cuidar do outro, para ela ajudar o outro, para ela auxiliar o outro, ela precisa estar bem emocionalmente. Ela precisa estar em equilíbrio emocional. Então, essa rainha representa um pouco isso, representa um pouco a questão do equilíbrio, do se permitir sentir e buscar o seu equilíbrio e manter este equilíbrio emocional. Então, essa é uma semana de equilíbrio emocional, de dominarmos as nossas emoções de uma forma muito amorosa, muito gentil com a gente mesmo. Então, que a gente aproveite, tá? Gente, esse arcano, ele não vem com esse dourado aqui, olha, eu coloquei esse douradinho aí para tampar o tapa-sexo aí, porque o YouTube poderia pegar isso aqui e entender como nudez, tá? Então, por isso que eu tampei, o arcano não vem com isso, tá? Eu que coloquei aí. O tarô, na verdade, não vem com isso, tá? E eu coloco na descrição do vídeo qual tarô que eu tô utilizando, tá? Qual deck que eu tô utilizando. Tá bom? Gente, é isso. Esse foi o vídeo do céu da semana. Eu espero que todos nós possamos aproveitar ao máximo as energias dessa semana aí, que tá incrível, tá um pouco desafiador, pode ser um pouco difícil. Muitas pessoas têm muita dificuldade de lidar com as turbulências emocionais que podem vir e a tempestade de pensamentos que podem vir junto com a tempestade emocional. Sim, a gente pode passar por uma semana aí bastante delicada nesse sentido, mas nós estamos prontos para lidar com ela. Se a gente souber equilibrar as nossas emoções, trazer equilíbrio para as nossas emoções, ter consciência, fazer as pazes com as nossas emoções também, talvez as coisas deem muito certo, tá bom? Gente, lembrando que essa tabela de aspectos eu compartilho com vocês nas redes sociais do Encontros Astrológicos. Então, se você quiser fazer um print, se você quiser fazer um download aí para o seu celular, fiquem à vontade. As redes sociais do Encontros Astrológicos estão aqui, tem ali no Instagram, Facebook, Twitter e também no Telegram. E tem as minhas próprias redes sociais, elas são todas Débora Mexica, tem ali no Instagram, Facebook, Twitter, Spotify e também no Telegram, se vocês quiserem acompanhar. Lembrando que, caso você ainda não tenha se inscrito aí no canal, vai estar escrito em vermelho aí, inscrever-se. É só você clicar nesse inscrever-se que ele vai ficar cinzinho assim. E no momento que ele ficar cinza assim, você vem aqui para o sininho ao lado, aciona esse sininho e avisa ao YouTube que você quer receber as notificações quando eu enviar vídeos, tá bom? Lembrando que se você quiser contribuir com esse trabalho que eu faço, você pode se tornar membro. Para você se tornar membro, basta você clicar nessa caixinha azul que está aí abaixo do vídeo, na página principal. Lê as informações, tem todas as informações aí, as instruções de como você se torna membro e pronto. Aí você passa a contribuir e ajudar esse trabalho que eu faço aqui, tá bom? E tem meu site www.deboramexica.com.br. No meu site ali vocês encontram todas as informações sobre preço de mapa, agendamento de mapa, regras para agendar,
Tem ali a aba cursos, onde eu organizei o curso gratuito para vocês ali também, ou seja, explorem aí que tem bastante informação, lembrando que tem o calendário astrológico 2022 aí para vocês também no Hotmart, está no primeiro link aí embaixo para vocês, tá bom? Gente, é isso. Esse foi o vídeo do céu da semana. Desejo para todos uma linda semana. Se vocês gostaram do vídeo, lembre-se de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte aqui dos nossos encontros. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, tá bom? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.